comovente. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 8. Filemão. Pode ser o versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 em diante, tá bom? Isso. Filemão, para quem não sabe, ele é antes de Hebreus e depois de Tito. Vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, depois Hebreus. É antes de Hebreus. É só um capítulo só que existe, mas eu quero pegar esse versículo aqui, que essa história é fascinante. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar, e eu tornar a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Só até aí, no nome de Jesus. Amém? Alguém aqui conhece a história de Onésimo? Não? Então vamos lá. A minha função hoje é fazer você conhecer a história de Onésimo. Primeiro, para a gente conhecer a história de Onésimo, a gente tem que conhecer a história de outros personagens. Vamos lá, irmãos? Ó, olha para cá. Então você vai, é como aquela semente que vai cair no espinho, vai cair na pedra, não vai frutificar. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que o crente que não é firmado, o crente que não é rocha, o crente que não é pau para toda obra, é porque ele não tem conhecimento. Quando o crente tem conhecimento, a Bíblia diz que quando a gente tem conhecimento, a gente tem que tomar um tapa na cara e dar outra. Mas quando o cara não tem conhecimento, no primeiro tapa ele dá outra tapa na cara do outro. Mas quando ele tem conhecimento, ele manda dar outro tapa na cara dele. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele havia pregado em vários lugares. E um desses lugares que ele trouxe a palavra e que trouxe um impacto, um avivamento muito grande, foi na igreja de Colossenses, a igreja de Colosso. E Paulo um dia estava assim como eu, pregando a palavra de Deus, e aí ele fez um apelo. Esse dia eu falei com a minha esposa, eu falei: gente, vocês não podem deixar eu esquecer, quero pedir perdão, até a irmã Karine, tadinha, botou um bilhete com muito carinho aqui do Ricardo e eu esqueci, mas vocês têm que fazer assim, eu acho que eu vou levantar umas placas lá atrás para vocês botarem assim. Esquece, Heraldo sabe que ele prega, quando está aqui, a gente fica todo embaçado, a gente não enxerga mais nada. Aí a palavra do Senhor diz que Paulo fez uma pregação, um culto, na região de Colosso. E lá Paulo implantou a igreja de Colossenses. E sabe quem frequentava essa igreja? Um homem rico, bem de vida, chamado Filemão. E aí um desses cultos, irmãos, Paulo fez o apelo. E quando Paulo fez o apelo, quem levantou a mão e aceitou Jesus? Filemão. Filemão veio na frente, aceitou Jesus, falou que queria Jesus, um homem rico, bem sucedido, mas nesse dia ficou encantado com a palavra de Deus através da boca de Paulo. Ó, só um spoilerzinho, um abre aspas aqui. Por que a gente tem que fazer apelo na igreja? Porque Jesus disse assim, não foi eu não, é coisa de Jesus. Todas as vezes que vocês pregarem, façam o apelo,
porque todo aquele que me confessar diante das pessoas, que me aceitar diante das pessoas, porque aceitar Jesus não é só assim. Tem gente que você conhece e fala assim: não, mas eu já tenho Jesus. Mas o que Deus quer é que você fique na frente de todo mundo e diga assim: ó, estou aceitando Ele outra vez, porque eu quebrei minha aliança com Ele. Ó, eu nunca aceitei publicamente, tem que ser publicamente, porque Jesus disse que quando a gente chega lá no céu, publicamente Ele também vai olhar para a gente e dizer assim: aos anjos, ao Pai, ao Espírito Santo, esse também é um dos nossos, esse também é um dos nossos, esse é um bem-aventurado. E Paulo fez um apelo público naquele dia, e Filemon aceitou o desafio. Ele foi tocado pela palavra e ele veio na frente, aceitou Jesus. E com isso ele ficou um discípulo de Paulo, e ele ficou amigo de Paulo. E aí sabe o que Paulo disse? Filemon, você tem dom, você tem um chamado de Deus na sua vida, Filemon. Você tem que aproveitar esse chamado de Deus na sua vida, porque você tem uma vocação de Deus. Eu sinto o Espírito Santo na sua vida, Filemon. Aí sabe o que Filemon falou? Vamos abrir uma congregação lá em casa? Vamos abrir um ponto de pregação lá em casa? Paulo falou: vamos. Aí Paulo foi para a casa de Filemon, chegou lá, abriu um ponto de pregação, passou uns dias com Filemon e deixou Filemon sozinho com o ponto de pregação, porque o ministério de Paulo era itinerante. Foi embora e deixou Filemon. E Filemon está lá, ó, só pregando, ganhando alma, um cara rico, mas pregando, ajudando, dando cesta básica, ajudando a um, ajudando a outro. Só tinha um problema. Filemon era rico e ele tinha vários servos. Há quem diga, alguns historiadores chamam de escravos. Mas servos ou escravos, eu sei que eram servos dele. Eram pessoas que trabalhavam para servir a Filemon. E um desses servos, Onésimo. Onésimo. E Onésimo, vendo a riqueza, a prosperidade de Filemon, vendo o sucesso, o cara na vida espiritual estava bem, porque antes ele não tinha Jesus, agora ele aceitou Jesus, continuava com Jesus, prosperando, sendo abençoado, orando pelas pessoas, ajudando ao próximo. Agora a riqueza de Filemon não era só para ele, era para o reino de Deus. Ele mantinha a igreja, ele mantinha um ponto de congregação, ele doava a Bíblia, ele doava coisas para as pessoas, ele repartia o pão. Filemon estava uma bênção. Só que dentro da casa de Filemon tinha vários servos, entre eles Onésimo. E qual era o problema de Onésimo? Onésimo morava na casa do seu patrão, era servo dele, viu o seu patrão se converter, mas Onésimo não tinha se convertido ainda. Onésimo continuava com desvio de caráter. E aí sabe o que aconteceu? Um dia o diabo botou na cabeça de Onésimo o seguinte: rouba Filemon. Você sabe onde ficam as joias dele? Você sabe onde fica os tesouros, o dinheiro dele? Rouba ele. Rouba, dá no pé, e você nunca mais vai ser escravo. Rouba ele. E Onésimo fez isso, roubou Filemon e vazou. Quando ele chegou em Jerusalém, ele saiu de Colosso e foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele pensou assim: o que eu roubei na casa de Filemon, já gastei. É assim que começa a vida de um assaltante. Deu certo, vou roubar de novo. Aí ele roubou outra pessoa em Jerusalém. E aí começaram, a guarda pretoriana começou a ficar em alerta. É como se fosse o BOPE, a patrulha, sei lá, a polícia militar. Eu sei que todo mundo começaram a procurar Onésimo.
todo mundo começou a procurar Onésimo. Ó, ladrão, hein? Ladrão, hein? Ladrão. Tem um ladrão aí, Onésimo, nós temos que pegar ele. Cadê Onésimo? Aí Onésimo soube que ele estava sendo procurado. O que é que ele fez? Se mandou para Roma. Quando chegou lá em Roma, você acha que Onésimo fez o quê? Ó, imagine, lá em Roma, não conhece ninguém, todo mundo desconhecido, podia sair na rua. Naquela época não tinha reconhecimento facial, digital, ficha da Polinter, não tinha nada. Onésimo falou assim: aqui em Roma, vida nova, tudo novo. Vou fazer o quê? Vou roubar mais um cadiquinho. Olha para cá, irmão, presta atenção. Essa história é importante para você. Não deixa nada perder a sua atenção. Quando ele roubou lá em Roma, nesse dia ele se deu mal, porque ele foi preso em flagrante. A estrutura de Roma, de guardas, era muito, o contingente era maior. Então, quando alertaram de um roubo da parte de Onésimo, imediatamente prenderam Onésimo em Roma, no terceiro roubo. Agora, olha que coisa surreal. Quando os guardas pegaram Onésimo, algemaram ele, adivinha para onde que levaram Onésimo? Para cadeia, claro, né? Irmão, você ser preso em Roma e ir para cadeia é normal. Agora, você ser preso em Roma e cair na cela de Paulo, aí não. Quem quer cair na cela de Paulo? Eu quero. Eu tenho muito que aprender. Eu não quero roubar, mas se for para roubar e ser preso, que me bote na cela de Paulo. E aí Onésimo cai na cela de Paulo, irmão. Olha que bilhete premiado dele, Heraldo. Heraldo, eu estava meditando nessa palavra essa semana. Eu contei essa história todinha para minha esposa. E ela falou assim: nossa Deus, você vai pregar quando sobre isso? Eu falei: um dia qualquer. Aí hoje Heraldo não pôde pregar, os irmãos não pôde pregar, eu também, estava todo mundo numa correria. Aí ele caiu na cela de Paulo. Parece que eu estou vendo Onésimo chegando dentro da cela de Paulo e Paulo lá sentado. Irmão, eu quero que você imagine tudo nessa história, tudo. Eles tiram a algema de Onésimo, botam Onésimo na cela, Paulo senta. E aí Paulo começa a puxar assunto com Onésimo. Quem é você? Onésimo. Prazer, Paulo. Eu sou missionário Paulo, sou apóstolo Paulo. Eu vim de Jerusalém, estou sendo julgado. Estou aqui por causa de uma sentença que eles estão querendo aplicar em cima de mim. E você? Ah, eu sou ladrão. Eu sou 157. Eu sou 157, eu cometo furto. Tem uns furtozinhos, rapaz. Estou viciado. E como é que você começou essa vida? Rapaz, eu comecei roubando na casa do meu patrão. Como era o nome do seu patrão? Filemon. Estou todo arrepiado aqui, irmão. Aí Paulo, peraí, fala de novo o nome do cara aí. Filemon? É um baixinho, careca, um que é rico. Ele é meu filho na fé. Foi eu que abri a igreja na casa dele. Mas eu não lembro de você, Onésimo, na casa dele. Não, eu só ficava lá para dentro. Mas o cara é miserável, cheio de dinheiro, não dava mão de vaca, não dava dinheiro para nenhum. Um dia eu não aguentei não, roubei ele e vazei. Olha o que Paulo faz, irmãos. Paulo já estava preocupado com a sua prisão, com seu cárcere, mas ele encontra força para dentro da cadeia evangelizar uma pessoa chamada Onésimo. E aí, irmão, eu não sei, a Bíblia não fala quantos meses, quantos dias, mas eu sei que os dias todinho que Onésimo ficou dentro da cadeia. Irmão, você numa cadeia com Paulo, ou você se converte, ou você dá um tiro na cabeça. Um dos dois. Ou você morre, ou você se converte. Onésimo não tinha opção. Ele teve que se converter. Por quê?
Paulo tinha palavras de sabedoria, Paulo tinha autoconhecimento, Paulo sabia falar de Jesus, Paulo tinha experiência com Jesus. Paulo começou a falar de Jesus para Onésimo, ao ponto de Onésimo se ajoelhar, orar, aceitar Jesus, se render a Jesus na cadeia. Aí você pensa que Paulo ficou satisfeito? Tipo assim, que é isso que essa igreja tem que fazer com as pessoas? Deixar o tempo mostrar se as pessoas realmente estão convertidas. E Paulo fez isso. Esperou mais algumas semanas para ver se Onésimo... Parece que eu estou vendo Onésimo dentro da cadeia. Paulo, vamos orar? Eu soube que você orava com Silas na cadeia. E eu soube que você dentro da cadeia é PhD em oração. Paulo, vamos orar de novo? Vamos. Na vigília da meia-noite, campanha dentro da cadeia, jejum dentro da cadeia. Eu sei que Onésimo não aguentou, rasgou a alma, rasgou o coração e disse: Paulo, eu a partir de hoje sou de Jesus. Aí sabe o que Paulo falou? Quando Onésimo falou assim: eu sou de Jesus. Aí Paulo falou assim: você é de Jesus? Eu também acho que você está convertido. Rapaz, você já fala como crente, você não fala mais como bandido, como ladrão. Seu linguajar demorou, já é nós, não tem mais. Agora tudo seu é aleluia, glória a Deus, eita glória. Onésimo, eu acho que você está convertido mesmo. Quer ver? Vamos ver se você está convertido. Eu vou orar a Deus para você sair dessa cadeia. Aí Paulo orou e falou assim para Onésimo: Onésimo, Deus falou comigo que você vai sair da cadeia. Eu não vou sair não, mas você vai. Só que Deus está me pedindo para fazer uma coisa com você. Eu escrevi uma carta, e essa carta eu quero que você guarde nas suas mãos, para quando você sair da cadeia, você vai pegar essa carta, você vai sair de Roma, você vai lá para Colossos, e você vai atrás de Filemão, que era o seu patrão, e se você é convertido mesmo, você vai pedir perdão a ele pelo roubo dele. Você vai dizer a ele que você vai voltar a ser servo dele. Você vai dizer para ele que você se arrepende de tudo que você fez. Aí Onésimo disse assim para Paulo: não, Paulo, se eu voltar ele me mata. Não mata não, Filemão se converteu comigo, ele é servo de Deus. Não, Paulo, eu não tenho... Olha, Onésimo, presta atenção. Ou você arrisca, ou você petisca. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Vai por mim. Volta para Filemão, pede perdão e volta ao primeiro amor. Volta da onde você saiu. Aí Filemão, tá bom, pegou a carta, botou no bolso e guardou. Passou uns dias, o guarda chega e: alvará para o senhor Onésimo. Senhor Onésimo, senhor Onésimo. Aí ele: pois não, o senhor está solto, foi liberado. Aí Onésimo botou a mão no bolso: Paulo, meu alvará saiu. É para fazer o que o senhor falou mesmo de Filemão? Ele não vai me matar não? Ô Onésimo, presta atenção. Se Paulo te matar, ou se Filemão te matar, você já está salvo, fica tranquilo. Você não tem mais nada a perder não. Pode ir. É engraçado, irmãos, que a gente chama tanto pelo céu, né? Mas quando o céu chama nós, a gente não quer ir para o céu. Você acredita? A gente está dentro da igreja. Ai, Senhor, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, mas me deixa cá, só um cadiquinho. Não é assim que a gente canta? O céu, a gente chama o céu, quando o céu vem, a gente... Não. Depois. Engraçado, se o céu é tão bom, por que a gente não quer ir para lá? Eu lembro de uma vez, Geraldo, eu fui levar um grupo, era até o pessoal da Monte Moriá, minha esposa. Você lembra o Wesley, né, pastor Wesley? Aí a primeira vez que eu levei eles na cadeia, não é essa cadeia organizada agora, é aquela cadeia caldeirão, eu não sei como é que chama, é uma panela de pressão, é um negócio para explodir aquilo ali. Tinha fuga, toda semana tinha fuga na cadeia. Aí eu lembro, quando eu falei assim para os irmãos, né? Eles entraram comigo a primeira vez, porque a maioria das pessoas quando vai para a cadeia vai curioso, não vai assim porque gosta, vai mais para saber como é que é lá dentro.
Aí eu levei eles na cadeia aqui em cima no Morro da Atalaia. Aí na hora que eu abrir a grade, né, tem uma porta, depois outra porta, a gente fica no chamado corredor, no corró, que chama, e depois do corró entra para a cela. Aí os irmãos falaram assim: pastor, a gente está com medo. Não fica chateado não, mas a gente está com medo. O pastor Wesley, eu lembro até hoje, ele com um violão assim nas costas, o outro com um pandeiro, os homens tudo de fogo, do corinho, e eles com medo. Eu falei: irmão, presta atenção. O máximo que vai acontecer aqui, o máximo, eu sabia até quem era, a gente chama isso, não sei como é que chamava em outro lugar, depois Heraldo me ajuda nisso aí. Aqui a gente chama frente de cadeia, são a liderança da cadeia, os caras que mandam na cadeia, manda no comércio, nas transações lá de dentro e tudo. Mas eu sabia que Dominguinhos era o frente de cadeia. E um cara que morreu com 17 tiros, um amigo meu, morreu há um tempo atrás, 17 tiros. Aí eu sabia que eles dois eram frente de cadeia. Eu chegava para minha esposa em casa e falava assim: conversei com os dois xerifes hoje da cadeia. Os dois xerifes falaram o seguinte: carta branca para o senhor, ninguém toca no senhor. Porque eles tinham mania de fazer rebelião, irmãos, até com os próprios parentes. Mas eles dois me deram garantia que eu nunca seria refém deles. Isso é a palavra deles, né? Eu não sei se dá para acreditar, mas eu acreditei, e eu ia. Aí quando eu estou entrando com esse grupo, eles falaram assim comigo: pastor, nós estamos com medo, sei lá, é tenso. Pastor, um negócio de 20 presos, tem 200 aqui dentro. Pastor, isso é uma lata de sardinha. Pastor, olha só, pastor, não tem nenhum metro quadrado vazio. Irmão, você já viu aquelas falésias, aqueles morros que os passarinhos vêm e fazem aquele monte de buraco, aquele negócio? As paredes da cadeira assim, cada buraquinho tinha uns 2.000 buracos. Como que ele não errava os buracos, gente? Era buraco do telefone, era buraco do cigarro, era buraco do carregador, era buraco de um monte de coisa. Aí quando eu fui entrar com eles falaram: pastor, eu estou com medo. Pastor, sério mesmo, a gente está morrendo de medo. A gente vai deixar o senhor fazer hoje? A gente olha. Eu falei: não, agora já está aqui, vai ter que entrar todo mundo. Não, senhor, não tem mais volta. Outra coisa, irmão, eu vou dar um motivo para vocês entrarem. Presta atenção. Imagine que a gente entre, os caras pegam os cutelos, os caras pegam o chucho, enfiam na minha traqueia, enfiam na sua traqueia, outro no seu crânio, e matem nós todos aqui dentro. Imagine, amanhã no jornal: grupo evangelística cristão morre dentro da cadeia evangelizando. Olha que privilégio, rapaz. Aí o pastor Wesley falou assim: mas vai acontecer isso? Eu falei: não vai não, irmão. Vamos embora, não vai não. Entra, vamos. Onésimo estava com medo de Filemão. Ele recebeu o alvará, e aí ele vai sair da cadeia, ele chega para Paulo, e Paulo diz assim para ele: não deixa de ir lá em Filemão, não deixa, porque Filemão vai te receber. E não vai acontecer nenhuma represária, nada contra você, porque Filemão é meu amigo. Filemão vai te receber, por amor a mim. Filemão vai aceitar você de volta, vai te perdoar. Mas olha o que Paulo estava dizendo para Onésimo: se você não começar da onde você deixou cair o seu ministério, se você não consertar onde você começou tudo errado, se você não pedir perdão, se você não voltar atrás, se você não destravar a tua vida, nada na tua vida vai para frente. Você pode até começar aqui em Roma, mas se você não for lá em Colosso pedir perdão a Filemão, a sua vida continuará travada. E aí, olha o que é que tinha dentro da carta de Paulo. Vamos ver de novo, Eike. Filemão 1:10. Olha o que é que Paulo, olha o que é que tinha na carta. 1:10. Peço-te por meu filho Onésimo. Ele gerou ele aonde? Nas prisões. Vamos aí. O qual noutro tempo te foi o quê? Inútil, imprestável, um ladrão, um miserável. Agora o que ele está dizendo? Mas agora a ti e a mim, ou seja, ao reino de Deus, a mim, a você, é muito útil, e eu te tornarei a enviar de volta. Tu torna a recebê-lo como se fosse as minhas entranhas, ou seja, como se fosse seu amigo. Eu bem quisera conservar ele comigo, ou seja, na minha companhia, para não ficar na cadeia sozinho, porque por ti
me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Solta aí. Irmãos, observe uma coisa linda nessa história. Era voluntário, era opcional, não era forçado, era só uma sugestão. Onésimo, volta para Filemon e pede perdão e se arrepende. Onésimo poderia sair da cadeia e não ir, mas ele optou em ir. Observe também que Filemon também recebeu uma carta com a opção de perdoar Onésimo ou não. Mas só que agora tem um problema, irmãos. Antes era um ladrão e um convertido, agora é 2 convertidos. E eu não consigo entender dentro da igreja como é que 2 cristãos não se falam. Há poucos dias Jami estava falando aqui, ó, na hora do abraço. Não sei se era Deus falando alguma coisa com você. Você que disse aqui, na hora do abraço, eu vejo que tem gente que foge do outro no abraço. E nós estamos falando de Filemon e Onésimo dentro da igreja. Se somos filhos do mesmo Deus, irmãos. Você sabe o que eu estava lendo ontem? Eu descobri, Heraldo, acho que você também vai perceber isso hoje, Jami, os casados aqui. Eu descobri que a gente está longe de amar nossas esposas. E você quer saber por quê? Porque ontem eu li na Bíblia dizendo que: marido, amai vossas mulheres como se estivesse amando Cristo. Não, eu não consigo amar ela como Cristo, não. Eu acho que eu não amo ela nem como Onésimo, nem como Filemon, quanto mais como Cristo. Gente, aumentou meu grau de responsabilidade. Eu tenho que olhar para essa baixinha e falar assim: é Jesus. Ai meu Deus, é Jesus. E quem vai se contender com Jesus, gente? Amar a sua esposa, amar o seu marido, é o mesmo que amar a Jesus. Irmão, Onésimo volta, chega lá, Filemon. Eu fico pensando, porque eu gosto de viajar, eu fico imaginando Onésimo entregando a carta para Filemon assim: Paulo mandou entregar para o senhor. Já vou preparar um carreirão aqui. Aí Onésimo, já com um semblante diferente, que já era convertido, falou: ô irmão, vem cá, antes de eu ler a carta, vem cá que eu vou te dar um abraço, Onésimo. Tá tudo bem, meu filho? Eu roubei o senhor, né? O senhor está sabendo? Eu sei tudo. Me dá um abraço. O que aconteceu? Menino, rodei, fui parar em Roma. E sabe onde eu fui parar? Na cadeia de Paulo. Ah, você viu Paulo? Está preso. Está condenado à morte. O Império Romano vai julgar ele. Parece que é sentença de morte. Ai meu Deus. E ele mandou falar o quê? Eu não sei, tem uma carta aí. E a carta era essa: recebe Filemon como se estivesse me recebendo. Onésimo, Filemon, recebe Onésimo como se estivesse me recebendo. Abençoe Onésimo. Usa ele, porque ó, aqui na cadeia, o homem da glória a Deus, ele pula no sapatinho, é batizado com o Espírito Santo. Eu estou entregando Onésimo para você, Filemon, já pronto, é convertido, recebeu o Espírito Santo, está cheio da graça de Deus. Esse aí não vai te dar trabalho mais não, esse aí não vai roubar mais não, esse aí não tem caminho torto mais não. Esse agora também habita o Espírito Santo dentro dele, meu irmão. Para o Espírito Santo habitar dentro de você, você tem que deixar, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que permitir, você tem que chamar o Espírito Santo para transformar sua natureza, você tem que chamar o Espírito Santo para te perdoar. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Se você não amar, você também não ama. Eu vou terminar, irmão, olha que horário maravilhoso, 8h28. Olha que maravilha. Pastor, vamos fazer o seguinte: não abusa hoje não, termina cedo. É verdade. É verdade. Tem gente aqui, Deus me mostrou uma cara doido para jantar, doido para pegar uma janta, um PF.
Escuta, irmão, vamos terminar aqui, rapidinho. O que eu aprendo com essa história de Onésimo? Ele teve que voltar, se humilhar, para a vida dele começar a fluir. Quando Elias fugiu de Deus, vamos pegar outros personagens rapidinho, fazer só um relapso. Quando Elias fugiu de Deus, Deus deu comida, deu pão, deu água, e depois disse para ele o seguinte: volta, porque o caminho que se você veio é para voltar por ele, e 40 dias você vai andar por ele outra vez. Volta de onde você veio. Deus com Elias. Quando Eliseu foi lá no Jordão e o machado caiu, o homem foi atrás de Eliseu e falou: é para buscar o machado ou não, Eliseu? Sim, vamos lá. Aonde você botou o machado? Eu preciso voltar com o machado. Eu vim com o machado, eu tenho que voltar com o machado. Quando Jacó queria vir embora, ele evitou, irmão, Jacó, presta atenção, Jacó evitou de todas as formas. Jacó fez de tudo para vir embora de Parã-Adã, da terra de Israel. Ele fez de tudo para vir embora, sem precisar fazer as pazes com seu irmão Esaú. Só que não teve como. Um dia Esaú encontrou com ele no deserto. E sabe o que ele fez? Ele mandou as esposas, mandou os filhos, mandou os servos, mandou o gado, mandou as cabras, mandou as ovelhas, mandou tudo na frente, com medo do irmão dele matar ele. Só que naquele dia, o irmão dele já tinha sido tocado por Deus, estava querendo fazer as pazes com ele, abraçou ele. A Bíblia diz que os dois choraram, e daquele dia por diante a vida de Jacó ficou destravada. A vida de Onésimo, se ficasse em Roma, sem pedir perdão a Filemão, ficaria travada. Você sabia que tem coisas pequenas que travam a nossa vida, irmão? Tem horas que você fala assim, você, a gente fala assim: ai meu Deus, eu trabalho, meu Deus, por que as coisas só acontecem comigo? Tem horas que é provação, mas tem horas que é vida travada. É vida travada. Eu tenho um amigo. Eu disse para ele um dia, Jamil, acho que estava até perto. Eu falei assim para esse amigo meu: você sabia que o devorador tem medo de você? Aí ele falou assim: como assim? Eu falei: tá doido? O devorador tem medo de você devorar ele. O cara é tão... Tudo dá errado na vida dessa pessoa. Tudo. Outro dia ele estava bem aqui na frente da igreja, com o telefone. Sim, pode falar. Eu estou aqui na Praia do Morro, mas daqui a pouco eu chego aí. Eu fiquei olhando assim pro cara. Eu falei: Onésimo. Diga assim: Senhor Jesus, não me deixe ser Onésimo. Me ajuda a ser Paulo. Me ajuda a ser Filemão, que perdoa, que releva, que deixa para lá. É isso que Deus quer. Irmãos, eu termino dizendo a última coisa para você entender dessa história. Filemão e Onésimo ficaram grandes amigos. Já não era mais servo e patrão, era dois evangelistas juntos, pregando a palavra. O que tinha, o diabo fez de tudo para eles dois ser grandes inimigos, e Deus se tornou dois grandes parceiros do evangelho. Porque houve perdão, houve misericórdia, houve compaixão. Irmão, presta atenção, coloca para mim, Eike, Mateus capítulo 7, versículo 2. Mateus 7, 2. Isso aqui é muito forte, ó. O 5, perdão. Não, 2, perdão, 2, é isso mesmo. Olha o que está dizendo aqui Jesus. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que você medir, você será medido também. Está aqui minha esposa de testemunho, eu estou no altar aqui. Hoje eu falei com a minha esposa, eu falei: meu Deus, estou preocupado com Amanda e Mateus. Os dois vão sair
tarde do horário, falaram que vão vir. Eu falei com eles, não venham, que é perigoso vir correndo nessa moto. Eu mando o link para eles, assistem o culto virtual. Mas ele falou, não, mas se eu tenho disposição para ir para as coisas de Deus, por que eu não tenho disposição para ir para a casa de Deus? Eu falei, Amanda, pelo amor de Deus, fica. Não é maldade, mas pelo amor de Deus, fica. Não, mas eu tenho que ir, eu pensei que eu preciso ir. No fundo ela queria estar aqui para quê? Para se redimir com Deus. Irmãos, Deus não está procurando ofertas materiais, não. Deus está procurando corações aquebrantados. Deus está procurando pessoas que querem de verdade servir a Ele em espírito e em verdade. Eu faço a última pergunta para vocês, irmão. A última. Como é que a gente faz para mudar essa vida velha que a gente tem? Eu vou falar de mim. Hoje eu falei para minha esposa, se eu estiver mentindo, ela pode me descartar aqui agora. E de Deus ninguém foge. Eu falei, filha, eu preciso ter olhos melhores para os irmãos da igreja. Ó, Heraldo hoje não está bem para pregar. Jami está passando por uma luta. Raquel por outra. Eu também não estou bem. Passei por uma luta terrível. Meu carro bateu o motor de novo. Hoje. Eu falei, gente, mas a obra de Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Eu não posso deixar as coisas de Deus sufocar as coisas de Deus. Não, as coisas de Deus são sagradas, são santas, são prioridade. Porque senão a gente dá desculpa. Eu achei bonito o gesto da Amanda, ela falando, não, eu vou chegar tarde, mas eu vou chegar. E chegou. O que Deus quer é saber se você vai se lavar, se você vai se purificar, se santificar. Irmão, está dentro da igreja, mas com coração, com mágoa, com ressentimento, com bloqueio da vida de alguém. Irmãos, nós temos que amar os nossos irmãos da igreja como se amam os de casa, os do próprio sangue, da própria família, ou até mais. Sabe por quê? Porque se nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, e vamos morar no mesmo lugar, o lugar de comunhão é aqui agora. É por isso que Onésimo foi lá em Filemão e disse, Filemão, eu aceitei Jesus, quero te pedir perdão, porque se eu não for perdoado por você, eu não vou entrar no reino do céu. Me receba como um infrator que se arrependeu. E eles dois se abraçaram. E sabe quem perdeu com isso? O diabo. Eu quero cantar uma canção para você. Essa canção não é uma canção. Eu nunca considerei essa canção uma canção. Eu considero ela uma oração. Vou pedir aí só para me dar retorno, porque o retorno não está muito bom. Mas essa canção é tipo uma oração. É uma conversa com Deus. Eu vou tentar cantar esse louvor. Eu acho que é a primeira, segunda vez que eu canto esse louvor. Ele é meio difícil, mas eu faço questão porque eu conto